Para nós é uma honra, né, ter vivido e ter conhecido toda essa história do Magrão e da Cida. A nossa história com o Magrão, ela se inicia lá no ano de 1987, através do futebol. Nós tínhamos um time de futebol de salão na cidade e ele fazia parte de uma outra equipe. E como ele era muito bom no futebol, e o Bezerra tinha uma relação de amizade com ele já do handball. Aí nós conversamos com o Bezerra convidar ele para vir jogar no nosso time, porque ia fortalecer o nosso time e enfraquecer o adversário. E aí iniciou-se, ele concordou com a ideia e veio participar junto com a gente. E aí iniciou-se essa linda história de amizade aí, que já se vão aí 37 anos que a gente convive, né? Depois do futebol veio a parte de família, que daí eles casaram, né? Casou com a Cida, nós tivemos no casamento, nós estivemos na lua de mel lá no Salto Maciel, a lua de mel deles foi no Salto Maciel, nós estivemos juntos lá no domingo. E o Magrão, no futebol, ele sempre foi um dos destaques de Tangará da Serra, né? Tanto que no profissional que nós tivemos aqui no início dos anos 90, apesar da dificuldade de não poder treinar por causa do trabalho, ele sempre foi um dos titulares da equipe. Ele era um centroavante nato, muito forte, né, muito agressivo, chutava praticamente com as duas pernas, com a mesma pressão, cabeceava bem. Então ele era... Cara, o Magrão não foi um profissional do futebol porque ele estava no lugar errado. Se ele estivesse no lugar certo na época, ele teria sido um profissional de alto nível, né? E aí a nossa relação de amizade foi só se fortalecendo com o passar dos anos. Depois fomos para viagens de carro, né? Viajamos muito de carro. Depois fomos para moto, compramos moto, fomos para moto. Agora, nos últimos 10 anos aí veio a bicicleta, estamos juntos na bicicleta também, né? E acho que agora o próximo passo acho que vai ser a caminhada, né? Já tem um pessoal nosso na caminhada aí e acho que vai ser o próximo passo nosso, vai ser a caminhada. Mas é uma relação de amizade muito bonita, uma relação de amizade com muito respeito, com muito carinho, né? Tanto o Magrão como a Cida, a gente se considera assim, eu tenho mais relação de irmão com o Magrão do que com os próprios irmãos meus, sabe? E de comentar, de se falar de experiência de trabalho, de experiência de vida, né? Com relação à empresa, a Cida e o Magrão fizeram um casamento perfeito, porque a Cida sempre foi a pensadora, a Cida sempre foi a buscadora e o Magrão foi o executor das ideias da Cida, sempre acompanhou as ideias da Cida. E ele e ela também evoluíram muito nessas buscas que eles fizeram aí para inovação na empresa, para melhoria, para a busca da excelência. Então é uma alegria muito grande poder fazer parte dessa história, estar nessa história e parabenizar ele por mais esse empreendimento aí que ele está fazendo, que é um investimento altíssimo, uma indústria diferenciada, uma indústria de alto nível. E Tangará tem a agradecer por esse empreendedorismo dele. Mas a nossa história com relação a isso é muito linda, porque muitas noites de trabalho, né, dessa busca louca por querer vencer, por querer achar o melhor caminho. Então foi uma troca de aprendizagem, uma troca de experiência que nós fizemos muitas vezes e não deixamos de fazer até hoje. De vez em quando estamos se reunindo e falando de negócio, falando de funcionário, falando de empresa e tentando tirar um pouquinho um do outro para levar para dentro de cada empresa. Meus queridos amigos, compadre, irmão de coração, Cida e Magrão, nome carinhoso que a gente chama vocês. Na realidade é uma emoção muito grande estar aqui falando de vocês, porque é uma história de quase 40 anos. Então, quantas histórias boas e ruins nós passamos juntos, né? Cida e Magrão. Então, nessa relação nossa de amizade que surgiu lá no futebol, que a gente ia lá no campo torcer por vocês, brigar, né, no campo por vocês, isso foi amadurecendo de uma tal forma, né? E é uma honra ter vocês como nossos compadres, pela forma
da vida de vocês, desse jeito simples que vocês têm de levar a vida, né? E hoje, ver vocês, aonde vocês chegaram, é uma honra muito grande ter passado todos os momentos dessa vida com vocês. E aqui, Cida e Magrão, o que eu peço, o que eu falo para vocês, assim, é que Deus continue abençoando vocês, porque a gente cresceu junto na fé também, né? Não foi só na parte empresarial. A gente esteve momentos e estamos em momentos assim ligados na fé. Então, o que eu peço para Deus, que Deus sempre abençoe vocês, que encaminhe vocês, que abençoe essa empresa que foi um sonho de vocês, essa fábrica, né? Que Deus esteja abençoando, porque vocês são merecedores de tudo isso, Cida e Magrão. E que Deus possa ainda dar para vocês assim muitas e muitas conquistas. É isso, tá, meus amores? Um beijo. Ter a Magrão como os nossos fornecedores, né? Construir uma casa com a Magrão é algo assim muito especial, porque são pessoas comprometedoras, são produtos de qualidades. Nós já temos aqui a nossa casa, tudo daqui é do Magrão e já tem 7 anos e nós não temos problemas, porque eles trabalham com produto de qualidade. E fora assim o comprometimento que ele tem conosco, né? Independentemente da nossa amizade, né? São pessoas profissionais de alto padrão.